O amor de Deus em primeiro lugar. Aproveite agora para baixar o aplicativo da Rádio Vinhedo Web, a rádio web da Igreja Sem Placa. Com 24 horas de programação para você crescer em fé. É fácil, é rápido e edificador. Estamos aqui para falar de MEX, Mentoria Executiva. A Mentoria Executiva é uma plataforma poderosa de cursos e você pode acessar por mexconsultoria.com.br. Também no link da bio do BP Betão no Instagram. MEX Consultoria com BR traz a você cursos de hebraico, a língua de Deus, a língua original, para você poder enxergar a Bíblia colorida. Também tem o curso de neurociência, a neurociência aplicada à espiritualidade. Também a Bíblia que você nunca viu, revelações, mais de 5.000 revelações de todos os capítulos da Bíblia. Essa você não esperava e você vai ter tudo isso à sua mão. MEX, Mentoria Executiva, tudo que você precisa para o seu próximo passo. MEX, você acessa, MEX, você confia, MEX, você maximiza. Vem comigo, vem. Shalom Adonai. Bom dia, irmãos! Feliz quinta-feira, dia 25 de dezembro de 2025. Nós estamos aqui juntos nesse Natal, muito mais do que uma data. Nós temos o evento do nascimento de Jesus e muito mais do que o evento do nascimento de Jesus. É o teu novo nascimento em Cristo Jesus. É o todo dia do Senhor. É você ter esse todo dia na presença dele, vivendo esse cada dia no todo em Cristo, sabendo que tudo vem dele. E nós podemos o tempo todo celebrar naquela fraqueza de uma manjedoura, na fraqueza de um bebê, de um corpo de uma criança, toda a força do Senhor. Olha que maravilha você poder enxergar na fraqueza a força e saber que esse evento quântico é a tua própria vida todos os dias, porque somos fracos, somos tão limitados, mas o poder dele opera na nossa fraqueza. Irmãos, glória a Deus. É muita guerra para pregar a palavra de Deus. É uma guerra quando nós temos um sentimento transbordante das coisas que nós cremos. O inimigo quer pôr impedimento aqui e ali, quer dizer que não dá, que não foi, que não pode. Ele quer te dar falhas catastróficas. Mas nós temos um Deus tão poderoso e um caminho soberano nessas falhas e em todas as situações. Você não fica na falha, você também não fica na folha, porque nós não estamos aqui para nos escondermos de nada, mas nos expondo totalmente, para que a palavra seja pregada, o testemunho seja entregue. Essa é a nossa vida. Essa é a nossa decisão, essa é a nossa escolha. Por isso estamos juntos aqui na Rádio Vinhedo Web e também no canal do YouTube Igreja em Vinhedo. E para todas as vozes contrárias e impedimentos que se levantaram nesse dia, você tem uma resposta. Você é que está de pé. Você está permanecendo, prevalecendo e se alegrando no Senhor. Porque essa é a nossa certeza no Espírito, daquilo que o Senhor colocou em nós. Não é sobre aquilo que eu carrego apenas, mas o que eu carrego me carrega. Você está sendo movido, movimentado, levado, conduzido e impulsionado pelo Espírito de Deus. Essa é a nossa alegria. Você não faz por ansiedade, não faz por antecipação, porque quer garantir uma segurança, você faz porque você crê, porque essa é a nossa verdade. Aleluia. Quero já começar aqui compartilhando o livro nessa manhã, sempre compartilho alguma leitura, e eu quero ler aqui um trechinho do Evangelho, Meditações do Maltrapilho. Eu falo do Evangelho Maltrapilho, mas esse é outro livro e você pode ler também. E glória a Deus, porque os livros do Brennan Manning são livros que me conduziram para fora da religião, me ajudaram nessa condução a enxergar as coisas de uma forma diferente. E eu não consegui mais contar quantos livros desse eu já entreguei. Não lembro agora. Eu sempre mando esse livro para alguém que precisa dessa desconstrução e te indico hoje Evangelho Maltrapilho para você ser muito edificado mesmo. Um livro que marcou minha vida e quero ler outra vez. Eu li ele no comecinho desse ano de 2025, eu vou retomar essa leitura no comecinho de 2026. Então aqui o significado do Natal, então, é que em 1980, um dia antes do Natal, a mãe de Richard Bellinger, na cidade de Anderson, na Carolina do Sul,
estava ocupada embrulhando presentes e pediu ao filho pequeno que engraxasse os seus sapatos. Logo, com um sorriso orgulhoso que somente um garoto de 7 anos consegue esboçar, ele trouxe os sapatos para que ela os verificasse. A mãe ficou tão satisfeita que lhe deu uma moedinha. Na manhã de Natal, ao calçar os sapatos para ir à igreja, ela notou uma saliência dentro de um dos sapatos. Tirou-a e achou a moeda embrulhada no papel. E tinha as seguintes palavras escritas: eu fiz por amor. Aleluia! Isso é o nosso Deus, né? Não foi uma troca, foi uma entrega. Não é algo que eu estou recebendo uma recompensa ou que eu busquei uma recompensa. A minha recompensa já está no sacrifício. E glória a Deus. Quando se fechar a última cortina, cada um de nós será o somatório das nossas escolhas por toda a vida. A soma dos compromissos que cumprimos e dos que não cumprimos. Uma grande equação vai ser resolvida aqui na eternidade. A glória dos náufragos será que eles habitualmente fracassaram em se apresentar para o seu plantão. Em defesa própria, eles alegam que foram detidos por um bebê envolto em faixas. Quando interrogados sobre por que se demoraram no estábulo, eles respondem: nós o fizemos por amor. Em sua integridade, os náufragos conservam o sentido do Natal em sua total pureza, o aniversário do Salvador e a erupção da era messiânica na história. Que nesse Natal você possa ser contado entre eles. E o texto aqui é de 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E na sequência diz: há alguém em nosso meio que finja entender o amor impressionante do coração do Abba de Jesus que inspirou, motivou e ocasionou o Natal? Deus entrou em nosso mundo não com o impacto esmagador de uma glória irresistível, mas pelo caminho da fraqueza, da vulnerabilidade e da necessidade. Numa noite fria, numa caverna obscura, o bebê Jesus era um Deus humilde, nu e indefeso, que permitiu que nos aproximássemos dele. Irmãos, glória a Deus. Nós poderíamos falar tantas coisas aqui sobre o Natal, porque um filho se nos deu. Um pai entregou o seu filho. O Natal é isso, porque não é sobre o nascimento, mas o Cristo que foi processado aqui. Em cada processo de esvaziamento da sua constituição e depois do seu chamado, né, da ativação desse chamado de 3 anos e meio de busca, de entrega, e daí que se consuma um sacrifício. Então, na verdade, ele passou por esses processos. E é tão maravilhoso porque quando ele sai daqui, na sua ascensão, existe um dispensar, que é o Espírito em nós. Não mais sobre um corpo que tem a sua forma física, mas sobre o corpo de Cristo, que é uma forma mística. E nós entendemos nessa dimensão espiritual que não é mais sobre as coisas que perecem, mas sobre aquilo que vai prevalecer, sobre o prevalecente eternamente, que é o Espírito. E então, nós vemos esse Cristo que se apresenta numa fragilidade tão grande, não tem figura mais frágil do que um bebê, né, do que um recém-nascido totalmente dependente. Mas ele podia chegar numa imposição tão grande, ele não precisaria passar pelo processo todo, mas esse processo era necessário para ser esse Cristo processado, para viver as nossas fraquezas e triunfar com essa força e essa autoridade na humanidade de Jesus. Irmãos, tudo isso nos ensina, tudo isso nos capacita, tudo isso nos fortalece e nos forja, porque tudo isso nos aproximou do Senhor. Por isso ele pode gemer por nós, o Espírito intercede por nós, conhece todas as nossas fraquezas. O Senhor conhece a tua fraqueza, ele não está como um Deus que pune, mas como um Pai que ama. E é exatamente isso, porque Jesus na cruz ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Porque agora tem um Abba que não desampara a sua igreja e os seus filhos, porque ele nos tornou irmãos, ele abriu um caminho, ele não é mais um único filho, ele é o primogênito de muitos irmãos, e isso é a nossa alegria, essa é a nossa inclusão, esse amor tão maravilhoso, e que o Natal seja isso, né? O nascimento dessa esperança, de um resgate, de uma redenção, que não aconteceu no nascimento, mas acontece no nosso novo nascimento. E glória a Deus por toda essa fraqueza. Vou falar um pouco disso na segunda parte do programa, para que você acesse mesmo a palavra. Nós estamos nessa semana quântica, mais uma semana que o Senhor nos dá nesse mês de Abigail.
dessa sulamita tão especial, e nós temos a Semana da Vinha Quântica, emaranhados na interconexão da videira pelo fruto. Então, nós estamos pelo fruto. Que fruto é esse? O testemunho. E que emaranhado é esse na interconexão? É porque nós estamos nessa comunhão interconectados, porque nós não somos o ramo, aliás, um galho seco, mas um ramo vivo, e essa vida vem do Senhor, vem da seiva do Senhor. Enxertados, reconhecemos que dele vem a vida, então não tem ramos desconectados do reino, amém? E o fruto, ele vai sempre revelar a qualidade da nossa conexão, porque se há qualidade na nossa conexão com o Senhor, há sim qualidade na nossa comunhão com os irmãos, e há sim um fruto que glorifica o nome do Senhor. Deus, ele olha o processo, porque no processo está a nossa motivação, e não apenas um resultado, né? Não é um resultado a qualquer custo, é o custo do processo para chegar no resultado. E o fruto final sempre vai apontar para a redenção do Senhor, para a vida de Deus, para a glória do Senhor Jesus. É assim que nós andamos, amém? É assim que nós somos aperfeiçoados em nome de Jesus. Então essa é a quinta-feira de uma disposição transcendente, onde você desperta, não por uma imposição religiosa, mas pela disposição do Espírito, que te faz transcender, que te faz enxergar além e ter uma força muito além, não uma força natural, mas um impulso do Espírito. Olha, Sansão, ele tinha um impulso do Espírito, ele tinha uma força que vinha de Deus, de uma aliança, de uma escolha, de um voto chamado Nazireu. E nessa escolha, por causa de um chamado, daquilo que ele iria exercer no Senhor, contra os filisteus, contra o inimigo do povo de Deus, mas ele corrompe em algum momento, ele revela o seu segredo. O que é esse segredo? É justamente a nossa raiz profunda com Deus, e ele revela o segredo. Quando esse segredo é revelado, as 7 tranças de Sansão são cortadas e ele perde a sua força, porque a força estava no cabelo? Não, havia uma evidência de uma aliança, mas estava em revelar o seu segredo, em expor a sua aliança com Deus. Então a força que ele tinha não era uma força natural, não era porque ele era um fortão ou porque ele tinha 7 tranças, é porque ele tinha uma aliança. A força vem de uma aliança, ele perde quando ele expõe aquilo que era o seu secreto. E à medida que nós expomos uma raiz, nós estamos enfraquecendo a árvore, a planta, aquilo que está evidente. Mas há uma força e um impulso do Espírito para um propósito que Deus deseja, e nós vamos andar nessa dimensão em nome de Jesus, amém? Nessa dimensão que é transcendente, e você vai entender no teu espírito o que é despertar no Getsemane, porque eu não vou ficar sonolento quando eu preciso despertar, vou ter vitória do Senhor nisso. Eu quero ter a vitória do cenáculo. O cenáculo foi a última ceia. O Senhor ali trouxe discernimento de algumas coisas, apontou o traidor, porque a comunhão é isso, né? A comunhão aponta o traidor, aponta aquele que não está no mesmo vínculo de perfeição e denuncia as obras que não edificam o corpo, aquilo que é destruidor para o corpo, não consegue permanecer, sai. Todas as coisas que não estão conectadas a um propósito é altamente expulsa dali, né? Não tem espaço para ela, não tem como acomodar aquilo que não tem o propósito, não pode ser acolhido. E vai transcendendo o conflito. E você vai aprender hoje sobre transcender esse conflito, sobre romper com essas barreiras, sobre você deixar que a vontade do Senhor prevaleça. Olha, se eu te perguntar hoje aqui, quantas vezes você entrou em conflito em fazer a vontade de Deus ou fazer a tua vontade, né? E você fica num conflito. Mas humanamente isso aqui é o mais importante, né? Eu preciso resolver isso. Mas a vontade de Deus não é que você resolva, é que você deixe acontecer. Mas aí você fica com moralidades na tua mente, né? Com imposição de moralidade, com o que os outros vão falar, com aquilo que você aprendeu. Meu Deus, o que meu pai vai dizer disso? Meu Deus, as pessoas que eu tenho que prestar alguma resposta, alguma justificativa, como que eu vou explicar essas coisas, né? E nós temos essas guerras interiores. Ou Jesus talvez com uma guerra interior de fala, o que eu vou dizer para os meus discípulos? Eu falei, né, que o tempo todo nós temos um pai de amor, e cadê o meu pai aqui agora? Mas a verdade, um corpo ia ser desamparado naquela cruz, ia ser desamparado aquilo que perece, ia ser mesmo um Deus que sai de cena para um pai ocupar, para o Abba Pai ocupar, aquele que nós podemos invocar, porque ele ia romper com o muro de separação entre judeus e gentios, ele ia romper com toda a separação e nos fazer um só homem coletivo. E
E isso não está sendo visto no momento da dor, da vergonha, da exposição. As coisas estão sendo vistas, mas elas são necessárias porque é o processo. Deus, ele vai te marcando por esse processo, né? Em Gênesis, irmãos, em Eclesiastes fala sobre o tempo de abraçar e de se afastar. Há o tempo de semear, há o tempo de colher. Existem tempos e tempos, isso não é uma cronologia, isso são ciclos do Senhor, de processos e de instantes. Então você sai de uma agenda cronometrada que você controla e entra para um mover de Deus, um kairos de Deus, onde há um ciclo de você viver um processo, de talvez ser envergonhado, rotulado, passar por coisas, e um instante onde a glória de Deus se manifesta. É assim que acontece. Sempre lembro de repente do Senhor, quando Paulo e Silas eles estavam na prisão, porque o processo era a vergonha de serem ali presos, né, amarrados, sem nenhuma acusação. É muito parecido com o que vivemos hoje em nosso país, né? Com o STF, todas as condições que nós temos, assim, como plateia assistindo, né, essa bizarrice da política. Mas vemos então em Paulo essa situação. E quando Paulo e Silas eles estão na prisão, eles começam a louvar o nome do Senhor. E aquilo pode apresentar uma fragilidade, mas de repente, à meia-noite, acontece um terremoto. Alguma coisa está acontecendo, né? Aquela fragilidade se transforma em força. Aquela fraqueza, né, e exposição se transforma numa autoridade tão grande. E ninguém foge com as celas abertas. As pessoas estão ali, porque a vida de um carcereiro vai ser salva. Olha quantos eventos acontecendo, não para você salvar a tua vida, para você salvar alguém. É para você salvar quem o Senhor colocou no teu caminho. Deixa que a tua vida o Senhor vai salvar. Deixa que quanto a tua história é o Senhor que vai fazer. Deixa o Senhor determinar todas as coisas. E você não anda por aquilo que você pode controlar, mas o mover do Espírito que te conduz em todo momento. Então nós vemos em Paulo essa condição de ser servo do Senhor e deixar que todas as coisas construam e constituam um testemunho. Você está disposto a viver assim? Eu te pergunto hoje, nesse dia que você está aí na tua casa, ouvindo a rádio tranquilo, né? Não vai precisar sair para trabalhar. Você tem essa disposição de renunciar a todas as coisas, de pensar que nos testemunhos não é que Deus me livrou, graças a Deus não precisei passar por isso. Não, eu passei por isso, Deus não me livrou porque Ele tinha alguém para livrar, porque eu tinha alguém para alcançar. Há muitos anos atrás eu me acidentei, né, de bike, já contei isso várias vezes, mas como isso veio à minha mente agora, eu não vou ignorar. E eu lembro que Deus não me livrou daquele acidente. Irmãos, caí de um jeito. Desci um morro na cidade de Blumenau, tem muito morro. E numa descida, indo para a faculdade, à noite, tinha alguma coisa da prefeitura ali, uma obra que não foi sinalizada. E eu vim bem rápido, né? Bem chutada mesmo, porque eu estava atrasada. Tinha saído da igreja que eu estava. E eu dava aula de balé nessa época, né? A gente tinha um grupo de dança lá, um corpo de baile. E eu dava aula naquele horário e ia para a faculdade. Eu saía do meu trabalho às 5, ia para a igreja, fazia isso, depois eu chegava na faculdade às 7. E aí eu lembro que me acidentei horrível, assim. E eu caí, quando eu levantei, ó, até explodiu aqui. Quando eu levantei, a bike toda torta, e enfim, era meu meio de condução, inclusive, né? Eu tinha que trabalhar no outro dia, e era no final de ano. Eu lembro que eu peguei as minhas coisas, levantei, né, pensei, bom, tô viva, né, toda torta, toda ensanguentada, e nisso uma família veio me socorrer, uma casa bem na frente do local do acidente. E quando eles vieram, eu lembro que um moço falou assim, eu vou guardar tua bicicleta aqui, porque chegou o SAMU, né, a ambulância para me levar pro hospital. E aí eu disse não, né, porque eu pensei, meu Deus, nem sei quem eles são, e a minha bike é meu único bem, eu preciso dela para trabalhar e tal, aquele pensamento. E na hora eu pensei, meu Deus, como é que eu vou trabalhar amanhã, né? Toda quebrada, nem tem como sair de casa. E eu falei, não, tudo bem. Fui embora, anotei ali o endereço. Fui embora com o SAMU, fiquei naquele processo todo. Depois um bombeiro que me ajudou ainda. Cenários para eu voltar para casa. E aí, irmãos, 2 semanas depois eu voltei a andar, comecei a me movimentar outra vez. E eu lembro que eu comprei um chocolate, alguma coisa, e fui visitar essa família para pegar minha bicicleta, né, botar no concerto e tal. E quando eu cheguei lá,
Nós tivemos um momento muito especial. Ainda fui numa expectativa bem natural de que eu não ia encontrar eles, que a bike não ia estar mais lá, que eles iam se fazer de João sem braço, nem sei quem tu é e tal, aquela coisa, né? Bem humana. Mas quando eu cheguei lá, tinha um café preparado, a gente sentou, conversou, teve muita comunhão, orei por eles. Eles entregaram a vida para o Senhor Jesus, contei as minhas experiências com o Senhor, ainda tão nova na fé, mas tantas coisas, né? E eu soube, muitos anos depois, que aquela família foi uma família inteira que serviu a Deus. E é assim que acontece. Deus não me livrou, porque Deus tinha alguém para salvar. Se Deus não te livra de alguma coisa, seja uma situação de enfermidade, é que o nome dele vai ser glorificado na tua vida. Então peça isso. Não é, Senhor, me livra disso, não deixa eu passar por isso, eu não quero sofrer, Senhor, não quero. Não é isso. É sobre você entender que o Senhor vai te dar glória em todo momento, é a glória dele que vai te proteger, a glória dele vai à tua frente, porque é o nome dele que está sendo glorificado. Então não importa os rótulos, situações, o que vai acontecer, não importa, importa que o Senhor vai usar essa situação. E eu me coloco nesse dia mesmo acima das coisas que são naturais. O Senhor, ele é Deus, e ele vai fazer com que todas as coisas constituam esse testemunho. Nós estamos construindo um testemunho a cada dia, na entrega, no sacrifício, né? Em todas as coisas que nós cremos. O importante é que você viva em conformidade com aquilo que você acredita. Então não traia as suas convicções, os teus valores, ainda que pessoas tão próximas que você ame muito, elas te julguem, elas queiram trazer questionamento, né? Eu vivo isso diariamente com várias situações e ok, tá tudo certo, porque é diante do justo juiz que nós temos de prestar contas. Então é para esse tribunal que você vive e não para as questões naturais. Os homens vêm e vão. Pessoas hoje estão com você, amanhã não estarão mais. Pessoas juram amor eterno um dia e no outro dia elas vão embora. Mas o amor eterno do nosso noivo, do nosso amado, não é um juramento, uma promessa, é uma realidade. É o Senhor que está conosco, é esse amor que vai te fortalecer, é essa graça que vai todos os dias estabelecer a tua vida, e essa estabilidade da nossa frequência, da nossa voz, da nossa autoridade, a estabilidade de Sião, da nossa origem, em nome de Jesus, e declaramos a nossa vitória até encontrarmos, até chegarmos ao nosso destino traçado no Senhor, que também é Sião, é para lá que estamos indo, é sobre a Jerusalém do alto, é sobre esse revestimento que nós estamos buscando todos os dias. Então não fique distraído, não fica distraído com o que você tem que comer, beber ou vestir, não fica distraído com as suas necessidades, porque tudo isso é distração. Você fica o tempo todo numa demanda de situações e necessidades que o inimigo valida, coloca sobre a tua vida, e você valida, e você aceita, e você corre atrás dessas coisas. O Senhor falou que tudo isso ele sabe, que ele ia prover todas as coisas, mas busca o reino em primeiro lugar, e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. E quando o reino fala a sua justiça, porque o reino de Deus é justiça, é alegria no Espírito Santo, é paz. O reino de Deus é uma realidade. Olha que Tamar, com toda a história maluca de Gênesis 38, o que Judá reconhece? Que ela é mais justa do que ele. Então essa justiça não é sobre a tua moralidade ou sobre as coisas que você quer organizar na tua mente para não gerar nenhum conflito e dizer que está tudo certinho. É sobre os eventos que o Senhor valida por motivações que são genuínas, por espíritos que são autênticos, para um testemunho que é eterno. E isso é o próprio Deus. Por isso nós temos uma vida tão curtinha, né? Mas temos aí uma profundidade, uma intensidade, que a tua vida é mesmo diante do Senhor uma grande oferta, uma grande libação. Esse é o significado de estarmos vivos, e você vai buscar e encontrar, pedir e receber, bater na porta, a porta vai se abrir, porque você anda nesse mover. Então não é sobre o recurso que eu tenho para mobilidade, é sobre me mover no Senhor sempre. Não é o recurso que eu tenho para comprar uma casa, é sobre em todo lugar o Senhor me dá uma habitação. Sempre vai ter um lugar para você estar, sempre vai ter um lugar para você se mover, sempre vai ter, porque você confia no Senhor, porque a tua vida está estabelecida nele. Então não fique preso às coisas naturais, seja um semeador de palavra, de vida, de recurso aonde você for. Já quero deixar aqui inclusive a nossa chave Pix, para você nesse dia colocar a tua oferta e derramar a tua libação.
igrejavinhedo@gmail.com. Você pode ser participante dessa oferta, participante desse dia e participar, né? Nós estamos aí quanticamente conectados, mas você pode tornar pessoas do corpo de Cristo participantes da tua mesa com a tua oferta. É assim que nós fazemos, é assim que nós vivemos. Você pode tornar essas pessoas parte porque você entrega a tua parte. E quem é que ganha? O todo. O todo ganha, o corpo de Cristo é edificado. Quando você tem recurso para você mesmo, ele não serve para nada. Quando o teu recurso só atende a tua demanda e o teu conforto, ele não serve para nada. Quando o teu recurso é igual distração, entretenimento, o teu recurso é zero. Mas quando o teu recurso tem propósito, quando você não vive pelas demandas naturais, mas você anda no mover do Espírito, na dimensão espiritual, então sim, você é o mais rico que existe, porque rico é quem tem para dar. Amém? Glória a Deus. Então temos para entregar, temos para semear, nada nos falta, temos tudo em abundância. Tive mesmo essa semana com o Benjamin em alguns lugares, algumas amigas, ocupando lugares que o Senhor mesmo proveu, abriu porta, nos colocou, levou. Quanto custa cada passeio desses? 100, 200? Cada lugar tem um valor, né? Nós somos em Balneário Camboriú e nessa época tudo lá é bem mais caro que o normal, é alta temporada. Mas estamos no mover do Espírito, estamos sendo abençoados pelo Senhor, porque essa não é a nossa prioridade. A prioridade é o Senhor. Não gastamos o dinheiro para aquilo que vai nos trazer conforto. Há um consolo e um conforto no Espírito que não tem preço. Andamos numa dimensão sobrenatural. Quando você está nesse mundo e não é desse mundo, você vive coisas muito além do que o mundo pode oferecer. Glória a Deus! Você está aqui comigo, estamos nesse dia glorificando o nome do Senhor e nós vamos de louvor. Eu quero falar com você ainda hoje sobre a palavra desse dia, dessa disposição transcendente. Então, na segunda parte do programa estaremos juntos, vou falar com você sobre a palavra de vida desse dia, sobre essa palavra poderosa. Estamos na semana da vinha quântica e se você não está entendendo nada, saiba que teu espírito está recebendo tudo e todas essas coisas em cada parte vão formando um todo e daqui a pouco tudo na tua vida é revelado, desvendado e você entende, uau, é isso. O Senhor vai colocando em você uma porção que é só para você viver. É uma palavra coletiva, uma experiência particular. Até daqui a pouquinho, não sai daí, fica conectado que eu já estou voltando. אחזור אל אהבתך כי רק אתה מכיר אותי מבחוץ ומבפנים בך אפתח גורלי כשהגלים גבוהים אביט אליך כשאני לא מבין אשאל על חסדך כי רק בך יש לי
לכל מדבר. אני אוחז בך, לא אבדה תקווה, ואני לא לבד, יש סוף לכל מדבר. אני אוחז בך, לא אבדה תקווה, ואני לא לבד, יש סוף לכל מדבר. אני אוחז בך, לא אבדה תקווה, ואני לא לבד, יש סוף לכל מדבר. אני אוחז בך, אני אוחז בך, ישוע, ישוע, אני אוחז בך, אבא, אני אוחז בך, עמנואל, אתה תמיד איתי, הרואה הטוב, תמיד כאן לצידי, אבא נאמן, מקיים כל הבטחה, הבטח בך. עמנואל, אתה תמיד איתי, הרואה הטוב, תמיד כאן לצידי, אבא נאמן, מקיים כל הבטחה, הבטח בך. עמנואל, אתה תמיד איתי, הרואה הטוב, תמיד כאן לצידי, אבא נאמן, מקיים כל הבטחה, הבטח בך. Aleluia! Yes, yes! Estamos novamente aqui nessa disposição transcendente dessa quinta-feira e você acabou de ouvir louvor, ter esse momento maravilhoso de poder transformar nessa manhã as suas palavras em louvor, reconhecendo o Senhor, e também estamos conectados aqui na disposição transcendente do Espírito, conectados na Rádio Vinhedo Web e também pelo canal do YouTube Igreja em Vinhedo. Falando em Rádio Vinhedo, este sábado, às 8 horas da manhã, eu estarei também ali com palavra, louvor e oração. Você pode baixar o aplicativo no teu celular de forma muito simples. Vai no Play Store, vai na loja aí de aplicativos que você costuma utilizar, vai lá em Rádio Vinhedo Web. Aí você baixa o aplicativo, não tem erro, e você sempre vai ter acerto quando você buscar a palavra do Senhor. E nessa quinta-feira, então, nós vamos falar do despertar no Getsemane, após a vitória no cenáculo, transcendendo o conflito no cálice unificador da vinha. Esse cálice unificador da vinha, porque essa é a semana da vinha quântica. Esse cálice unificador é o cálice que Jesus, ele tomou e ele nos tornou participantes desse cálice, um cálice de comunhão, um cálice de renunciar à nossa vontade, um cálice que transborda na mesa diante dos nossos inimigos, e nós podemos declarar todos os dias palavras de vida, e aquilo que aparentemente quer te ferir, te destruir, na verdade te transforma. Foi a palavra de terça-feira, falei um pouco da coroa de espinhos, né? O bispo tinha falado sobre os espinhos domingo, e a coroa de espinho de Jesus, aquilo que veio para ferir, trouxe a ele a soberania de se esvaziar completamente e trazer uma redenção eterna. Às vezes é tão paradoxo, né? A palavra de Deus, ela é totalmente paradoxa, e às vezes aquilo que parece algo tão fraco e desprezível, o Senhor usa exatamente aquilo para mostrar toda a sua força, porque nunca é numa condição natural, numa competência natural, mas sempre no poder do Espírito, numa disposição transcendente.
Cantares 1, 3-4 diz: suave é o aroma dos seus perfumes, como perfume derramado é o seu nome. Que coisa linda, né, irmãos? Por isso as donzelas o amam. Leve-me com você, vamos depressa, o rei me introduziu nos seus aposentos. Isso é intimidade, é estar com ele. Doce mesmo é o nome do Senhor, um perfume derramado, porque essa oferta, quando nós falamos de algo que é derramado, é algo que eu não posso pegar de volta. Se eu derramar água agora aqui, eu não consigo pegar essa água de volta. O que derrama no chão, o que derrama na terra, fica na terra. A libação, ela é uma oferta de um esvaziamento assim completo. E aqui é o nome do Senhor. E glória a Deus porque Ele nos introduz. E na cruz Ele nos introduziu nos seus aposentos. Na cruz Ele nos levou no seu maior derramar, onde Ele derramou todo o seu nome. Ele abriu um novo e um vivo caminho, além do véu. Então, em Marcos 14, eu vou ler um trechinho de Marcos 14 e de Marcos 10, diz assim: e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo, os discípulos, enquanto Jesus estava no Getsemane, e passando por um momento de conflito, de esvaziamento, de renúncia e decisão. Ele pediu para os discípulos estarem intercedendo, orando. Eles estavam com os olhos muito pesados. Então ele fala para Pedro: sim, Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem uma hora? E eles responderam: podemos. Só que, na verdade, eles estavam completamente entorpecidos, né, por um sono pesado, um ambiente pesado, que era justamente aquilo que estava antecedendo ali a crucificação. E depois, em Marcos 10, o que fala é justamente, Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Mas quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Então, é que ele nos inclui nesse cálice. Estamos falando hoje desse cálice unificador da vinha, ou uma inclusão do Senhor no seu sacrifício. Nós bebemos o cálice junto com o Senhor, porque ele renunciou toda a sua vontade. Irmãos, quando nós falamos aqui do despertar no Getsemane, após a vitória no cenáculo, são eventos muito fortes, né? Justamente antes da crucificação. O que é a vitória no cenáculo? É justamente quando o Senhor ofereceu ali a ceia. A última ceia foi ali. E quando ele oferece aquele pão, ele oferece também aquele vinho. A vinha estava ali presente. A vinha daquele sangue. O que ia realmente ser a marca da sua entrega, e que nós fazemos isso sempre em memória do Senhor, até que ele venha. E então aqui nós vemos essa marca forte do cenáculo, dessa última ceia, como uma limpeza mesmo. E o que acontece ali? Aquele que não soube discernir o pão e o cálice, que era o próprio Judas, é aquele que recebeu um bocado de pão molhado. Nós tomamos a ceia, primeiro o pão, depois o cálice. Nós não molhamos o pão no vinho. Mas esse bocado molhado que ele recebe é justamente aquilo que está misturado. E era justamente o que Judas não podia discernir e que estava misturado dentro dele. E ele estava misturado, né, com os seus sentimentos, vendo toda a exposição de Jesus e pensando qual o momento que ele vai mostrar o poder dele. Só que justamente o Senhor veio para se esvaziar, mesmo sendo Deus, né? Ele se esvaziou. Filipenses 2, isso está escrito. E então, nós vemos depois no Getsemane que ele chega exatamente lá, que ele encontra Jesus na porta do Getsemane. E justamente ele está ali para entregar Jesus. E eu acredito que até o último minuto Judas pensou que Jesus ia fazer alguma coisa. Mas a verdade é que tudo seria feito na cruz. Então, irmãos, eu quero falar aqui sobre 3 fronteiras nesse momento, dessa palavra aqui, já na palavra foco dessa manhã. A primeira é a intercessão. A primeira fronteira é ambiente-corpo. Eles estavam com os olhos pesados, o corpo cansado, um ataque no corpo. Você já percebeu que tem ambientes que são muito pesados, né? E nós estamos, às vezes, numa guerra espiritual onde você
tem a disposição de guerrear, tem mesmo o desejo, tem discernimento, mas o teu corpo está extremamente exausto, cansado, assim, levado a uma exaustão muito grande. E eles estavam ali, eles não conseguiam vigiar. Havia um ambiente muito pesado, porque era um ambiente de conflito muito grande, onde Jesus estava vencendo o seu próprio conflito, estava ali rompendo essa situação. Glória a Deus, irmãos. Arrumei aqui o microfone, ele estava desplugado, mas não vou voltar atrás. Glória a Deus, continuamos de onde estamos. O áudio ficou bem melhor agora e vai continuar cada vez melhor. Glória a Deus. O inimigo quer sempre nos atacar. Esse é um ambiente de ataque, onde a palavra não sai, a voz não sai. Esses dias tivemos aí um evento, né, no programa de rádio, onde a irmã não conseguia, o som não estava saindo, e o inimigo quer realmente abafar esse som, impedir essa voz, mas nós estamos diligentes, estamos dispostos transcendentemente, estamos atentos, em nome de Jesus. Então, aqui é o ambiente corpo, e você passa por guerras onde é muito forte essa questão do ambiente, é muito pesada essa questão, o inimigo quer trazer mesmo um roubo sobre a tua vida, mas nós temos no Senhor, graças ao Senhor, a vitória aqui está no Espírito. Amém? Você vai romper com isso, vai vencer essa noite, vai vencer uma noite de ataque no teu corpo, onde você deveria estar intercedendo, mas os teus olhos estão pesados e o sono é entorpecedor. Mas que possamos vigiar, despertar no Getsemane, despertar porque enquanto Jesus está ali renunciando à sua vontade, Ele está nos habilitando para também tomar desse cálice. E Ele justamente fala isso, né? Tudo tu pode, Senhor. Então, afasta de mim esse cálice, mas eu quero fazer a tua vontade. E a vontade de Deus é que Ele tomasse aquele cálice. E glória a Deus, porque é um cálice de redenção. Porque Ele tomou sobre si as nossas dores. Ele tomou sobre si a nossa fraqueza. Então, temos nessa primeira fronteira, ambiente e corpo. A segunda fronteira, que aí se trata da decisão, é alma e corpo. Porque justamente Jesus estava ali, tomando o cálice contra a vontade dele. E isso é transcender um conflito. Eu tenho o poder, mas eu estou me esvaziando. Eu posso salvar essa situação, mas não foi para isso que eu vim. Então nós entramos na guerra como um perdedor e nos tornamos vencedores nela. E isso é o paradoxo. Porque se tivesse um coach ali com Jesus, né? Ele ia dizer yes, 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 né? Para ativar ali a circulação e o corpo ficar adrenalizado. Ele ia dizer, não desiste, faça isso, salva-te a ti mesmo, né? Dá um jeito, acorda às 5 da manhã, corre, faz todas as tuas coisas. Brincadeira, irmão, mas é quase isso, né? Às vezes, numa pregação do evangelho, é nos apresentada uma força tão humana. Mas o poder de Deus, ele opera na fraqueza humana. As coisas espirituais, elas são muito mais transcendentes. E eu li na primeira parte do programa exatamente aquele que veio em forma de carne, ele veio como um bebê extremamente vulnerável, um Deus humilde, um Deus que se esvaziou completamente. Esse é o nosso Deus. E isso não é a fraqueza, mas a imponência que o mundo prega, essa força, essa autoexaltação, isso às vezes nos entorpece. Mas o Senhor Jesus tem para nós. O Senhor Jesus tem para nós um esvaziamento. Os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando nós vemos o que o Senhor quer nos ensinar, é completamente diferente daquilo que o mundo prega. É antissistema. É completamente anti-ego, anti-mamon, anti-vaidade, anti-eros, anti-tudo. Ante todas as coisas que são, na verdade, sedutoras nesse mundo. Mas o Senhor quer nos ensinar que aquilo que deve nos atrair é mesmo o reino de Deus. É maravilhoso porque a palavra fala que Ele não tinha nada que nos atraísse, né? Ele não era algo que podia ser atraído fisicamente, mas Ele atraía multidões, porque é o que o Senhor é a sua essência, é a sua palavra, é isso que é a verdade. Nós estamos vivendo um tempo, e o tempo porque nós estamos nesse ciclo, né? Nessa geração, vendo essas coisas, mas isso se repete em todas as gerações, na sua forma, na sua característica temporal. Mas vemos hoje as pessoas numa exaltação do corpo, numa
um desejo, né, de ser atraente, numa busca frenética por não envelhecer, né? Então vai lá, faz um botox, arruma aqui, arruma ali. Não estou dizendo para andar esculachado. Quando a gente fala uma coisa, parece que sempre é uma coisa em detrimento à outra, mas não é isso. Não é dizer não faça isso, mas não tenha isso como prioridade. Né? Então as pessoas têm a prioridade do seu corpo, sua beleza, seu conforto, seu luxo, e tudo isso é uma grande distração que no fim distrai o teu espírito, porque o teu espírito não é esse corpo. Eu não sou esse cabelo aqui, os cabelos brancos, irmãos. Meu Deus. Mas quando nós conectamos alguém, e há uma essência real de conexão, não existe cabelo branco, não existe ruga, não existe estar acima ou abaixo do peso, ter ou não ter dinheiro. A conexão, ela acontece. Eu conheço algumas pessoas aqui, né, que são andarilhos, assim, e os peregrinos do Senhor, né? Meus irmãos peregrinos. E me alegro tanto, assim, de poder estar na conexão com eles, porque quando a gente está ali, eles não podem me retornar nada, eu também não tenho nada para retornar, mas o Cristo que nós desfrutamos é maravilhoso, e isso é a porção mais incrível. Não existe mais quem está sujo e quem está limpo. Existe que estamos lavados no mesmo sangue. E como essa experiência é quântica, né? Porque a gente está falando sobre onda-partícula mesmo, né? Partícula-onda. E entendendo as coisas numa dimensão que o que está evidente e o que está aparente, que ninguém enxerga e que é real, é um invisível completamente visível no espírito. E isso é o desfrutar real. Então, você transcender o conflito como Senhor é sair daquilo que é aparente, é sair dessa força aparente, de um corpo forte, vitorioso, de um título vitorioso, né? Porque quando o Senhor foi tentado no deserto, o Satanás, ele ofereceu isso, ofereceu aquilo. Então, se tu és Deus, se tu és filho de Deus, como que Jesus tivesse que provar que ele era filho de Deus? Você tem que provar alguma coisa? Então é porque é duvidoso se eu sou ou não. E Jesus não tinha que provar nada. Quem é? Eu não preciso provar que eu sou isso. Eu não preciso provar que eu fiz certo ou fiz errado. Eu preciso ter a certeza que eu estou construindo um testemunho. As pessoas vão me julgar, claro, me julgam muito. Vão te rotular bastante. Mas você precisa estar muito forte no teu espírito e na convicção daquilo que você está entregando e vivendo aqui. Que precisa estar de acordo com aquilo que você acredita. Ponto. É isso. Ah, mas não é coerente ou é coerente. Isso são os teus padrões, né? São as referências que o mundo vai te oferecer. Mas a referência celestial, ela é completamente soberana, acima disso tudo. Então, o Senhor transcende aquele conflito sobre a vontade dele e a vontade de Deus. E então, aquele corpo é abandonado na cruz. O corpo de Jesus, ele é abandonado na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Quem estava sendo desamparado ali? Aquilo que é humano e natural. Porque Jesus, ele iria ressuscitar, reaparecer, não mais naquele corpo que perece, mas um corpo que ninguém podia reconhecer. Imagina, Maria Madalena andou com Jesus todos os dias, mas lá ela confundiu ele com o jardineiro, né, no jardim da tumba. Foi lá perguntar se viu o corpo de Jesus quando aquele era Jesus. Mas, de fato, ele não estava mais naquele corpo que pereceu. Mas ele assumiu formas diferentes, porque essa é a diversidade do corpo de Cristo. Não é mais um corpo que eu posso tocar e me relacionar, mas agora é um corpo que eu fui inserida. É um pertencimento a um corpo muito maior. Vai e avisa os teus irmãos. Não é mais sobre a nossa relação aqui, eu e você. É sobre todos nós, é sobre o emaranhado quântico, é sobre a interconexão dessa videira. Estamos todos nesse mesmo sangue. E então, irmãos, Jesus, ele se faz um perdedor, um aparente perdedor, para ser um eterno vencedor. Vencedor pelo resgate. Ele venceu pelo esvaziamento. Ele venceu pela entrega. Ele venceu porque ele assumiu o silêncio de uma ovelha muda. Ele assumiu todas as coisas que homem nenhum queria assumir. Porque ninguém quer morrer nessa aparente fraqueza, né? Todos querem mostrar sua força, sua devoção. Mas quando você se esvazia de tudo isso, o que prevalece, permanece é o nome do Senhor, é o testemunho que fica eternizado. Então, nós falamos hoje sobre cerebreus que atravessam, né? Que rompem fronteiras. Então, estamos rompendo a fronteira do ambiente do corpo, da alma e do corpo. E agora, a terceira é a nossa posição, que é o espírito e o corpo.
a pergunta fica, Jesus está sendo preso ou ele está se entregando quando Judas vai ao Getsemane, né? E ele quer Jesus, ele vai lá e dá um beijo em Jesus para mostrar quem é que vai ser preso. E Jesus chama ele de amigo, porque Jesus o amou até o fim. Mas aqui nesse contexto, o que está acontecendo? Não parece quantas vezes você está num contexto, numa história que você pensa, meu Deus, eu estou sendo vítima aqui? Ou estou protagonizando uma história real? Eu sou vítima de um cenário, estou sendo vítima de uma situação, ou estou soberanamente me entregando? O que Jesus falou? Que ninguém podia tirar a vida dele, porque ele estava em vários momentos e ninguém pôde tocar, mas que ele entregava a vida dele espontaneamente. Então, nos teus conflitos, o que resolve é a oferta. É a nossa entrega, é o sacrifício. Eu entrego a minha vida espontaneamente. Espontaneamente eu me entrego. Espontaneamente eu me dou. E você se entrega nessa disposição. E isso é Jesus. Isso é você e eu. Porque nós estamos estabelecendo uma vitória numa aparente derrota. Quando, na verdade, nós estamos rodeados de fraquezas, de situações, mas o Senhor vai te capacitando, porque você não é vítima dessa fraqueza. Você é soberano por uma força que não vem de você. Não é você que produz isso, não produzimos isso. Isso vem do Senhor em nós. Não tem coach, discurso positivo, não é nada disso, mas é uma palavra eterna que habita o teu espírito. Então, nós temos aqui essa certeza de que eu posso ter o poder, mas eu não uso o poder para me salvar. Olha que maravilhoso. Quando Jesus fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ele não falou em nenhum momento sobre você. Ele te deu uma referência de você mesmo para o próximo. Então essa dinâmica de mim para alguém, do que eu estou entregando para um testemunho, é sempre na tua disposição de estender a mão. É sempre a tua disposição de entregar. E isso é o nosso esvaziar. Falar de esvaziamento, irmãos, é mesmo algo que mexe, que dá uma moída lá dentro de nós, né? Justamente porque o Senhor quer nos ensinar no Getsemane, que ali é que nós renunciamos toda a nossa vontade. Ele quer nos ensinar, ele foi processado, né? Em cada processo nessa terra, ele está sendo transformado, moído e todas as coisas para cumprir um sacrifício. O que é essa vinha? Ela produz uva para produzir vinho. Então, essa uva ela precisa ser esmagada e o vinho é uma extração desse esmagamento. E exatamente o vinho alegra. É o que diz a palavra. Porque vai trazer uma alegria, há uma proposta de alegria. Quando Jesus foi para a cruz, ele foi por uma alegria proposta, porque ele ia ser pisado, moído por uma alegria proposta, por um vinho a ser produzido. E nós somos a alegria do Senhor, nós somos a vinha do Senhor, nós somos o resgate do Senhor, nós somos a amada do Senhor. E glória a Deus, porque também podemos da nossa vida produzir assim um excelente vinho. Esse vinho que vai sendo produzido e com o tempo você vai entendendo e maturando, né? Esse amadurecimento teu vai produzindo algo cada vez mais degustável para o Senhor, né? Que Ele pode saborear a nossa vida como entrega. Às vezes, irmãos, nós ficamos tão religiosamente presos em conceitos que nós ficamos assim, querendo a vida perfeita, um cenário perfeito, as coisas perfeitas e dizer que Deus me abençoou porque eu fiz tudo certo, porque eu nunca desonrei o Senhor, porque isso, porque aquilo e várias coisas. E nós temos aí um discurso bem grande para validar o que a gente é. Só que a verdade é que você precisa se esvaziar de tudo isso também, desse teu currículo gospel, esse teu currículo evangélico. Se esvazia dessas coisas, que você possa reaprender a andar com Cristo. Porque nós ficamos tão cheios de nós mesmos, que isso fica um enosado, que não é um emaranhado quântico, é um monte de nó que não produz nada, é uma travação na tua vida, uma travação religiosa, ficar numa trava religiosa dessas coisas, aonde você fica validando o que você fez, quantas vidas você ganhou, quanto tempo você tem de ministério, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque tal pessoa, não é nada disso. Mas sim, o que Cristo é em você. E para Cristo ser qualquer coisa em você, você não pode existir. Precisa ter um esvaziamento. E nós temos dificuldade de nos esvaziarmos. Mas desperta tu que dormes. Cristo vai te iluminar nesse dia. Para que você enxergue que o esvaziamento é sempre um caminho maravilhoso. A minha trajetória foi sempre uma trajetória de compactação, né?
Eu vejo, olhando para trás hoje, como o Senhor foi me desconstruindo, né, em todo esse tempo. E aí tudo vai criando continuidade, sentido, significado das coisas, né? Mas eu lembro de um dia de me esvaziar de todas as roupas que eu tinha. Tudo que eu tinha. Eu já contei essa história várias vezes. E eu tinha uma necessidade de viver com menos, porque o Senhor falou comigo que aquela vaidade estava me consumindo. E nós ficamos tão presos nas coisas externas, né? Que aquilo que é essencial se perde. E de lá para cá, eu tô falando de muitos anos, o Senhor vem cortando várias coisas em mim, para que eu possa viver na simplicidade de uma busca essencial. E essencialmente, de íntima é a palavra. Aonde nada me falta e eu tenho tudo que eu preciso. E não há roupa que eu preciso, não há nada da situação, nada. É o Senhor que me supre e Ele é o meu suprimento. Ele é o meu supridor e Ele é tudo que eu tenho e tudo que eu preciso. E precisamos ter essa ampla suficiência que é o próprio Cristo em nós. Que o Senhor te desperte nessa manhã para essa realidade. Eu fui esses dias no shopping, levar o Benjamin para brincar numa situação que tinha lá, estava com mais pessoas e vamos entrar numa loja, vamos entrar aqui, escolhe um presente de Natal, né? De repente, irmãos, eu olhei uma coisa, aí eu olhei outra, e eu senti assim um desejo, assim, quase obsessivo, assim, né? Vou comprar isso aqui. Depois parei, assim, para que eu vou comprar essas coisas? Porque há um espírito nesse lugar. É como que o shopping fosse um templo de Mamon mesmo, que tu tem que deixar uma ofertinha lá, né? E naquela hora me deu uma agonia, assim, eu comecei a me sentir tão sufocada. E isso, eu não tô dizendo que não vá ao shopping, não compre roupas. Por favor, irmão, não seja infantil. Tô contando uma experiência particular, que às vezes nem deveria contar, mas de algo o que é a prioridade? Eu vim pra cá, eu não vim pra cá pra gastar um dinheiro, comprar uma roupa e dizer que eu preciso de alguma coisa. Não preciso e nem quero. Eu quero estar com pessoas importantes e ter um evento ali, naquele momento de conexão. É para isso que eu vim. Eu não vim para outra coisa. Então, é fato que nós nos distraímos e entramos em desejos tão naturais e aquele desejo vira uma obsessão de coisas tão vazias e rasas. Irmãos, meu Deus. Como é bom não precisar de nada. Como é bom você estar satisfeito com o que você tem e não se comparar com ninguém, não entrar na comparação de roupa, disso, daquilo, que ele está bem vestido. Claro, se você estiver bem vestido, bem arrumado, é tão bonito, né? Mas toma banho, que aquilo cai tudo, não existe mais nada, né? Não tem maquiagem que segura, não tem nada que segura. Mas quem você é depois que você tira essa roupa e tira essa maquiagem, o que sobra? O que sobra deve ser a essência, a realidade, a parte mais importante, a primícia de tudo que você é, que é o teu espírito. Isso é o que importa. E eu louvo a Deus, porque cada vez mais eu quero viver essa desconstrução, cada vez mais. Aleluia. Então, irmãos, por que Jesus não usou o poder que ele tinha? Porque ele tinha poder para se esvaziar. Amém? A maior autoridade é aquele que renuncia. Renunciar te faz viver as ofertas mais incríveis e não ter falta de nada daquilo que você entregou. Porque eu sempre vou glorificar o Senhor, não preciso de nada. Né? O inimigo falou, transforma essa pedra em pão. Eu vou te levar aqui, você vai todos os reinos, né? Se você se prostrar, você vai ter essa autoridade. Ele renunciou tudo aquilo que o inimigo estava oferecendo para ele. Todas essas ofertas são ofertas constantes de Eros, Ego e Mamon. São as ofertas constantes que que o inimigo quer te oferecer para que você não escolha o Senhor. Mas ele falou, afasta, arreda daqui, Satanás. Pode sair do meu caminho, porque só a palavra do Senhor fala que só o Senhor eu vou dar culto, só a Ele eu vou me prostrar. Ele tinha entendimento, está escrito. Quando você lembra do que está escrito, nada mais importa. Quando você sabe o que está escrito, você não está preocupado com o que estão escrevendo a teu respeito, falando a teu respeito, registrando em qualquer lugar. Você não está preocupado que alguém tenha provas contra você. Né, ouvi muito isso, não, mas eu tenho provas contra você, me deram provas que você é isso, que você é aquilo. Olha, que a tua experiência comigo seja a maior prova de que nós temos uma aliança em Cristo Jesus. Se as pessoas têm prova de que você é um pecador, eu sou a maior prova que eu sou pecadora, né? A maior prova do meu pecado está em Cristo ter morrido por mim na cruz. Essa é a prova, amém? E tá tudo certo. Se você precisava de uma prova maior, tá escrito lá na Bíblia
que eu sou pecadora e que ele morreu porque eu sou pecadora. E isso é a minha graça. Isso é o que me basta. E tá tudo bem. Eu vou andar no Senhor, andar diante do Senhor todos os dias. Com o meu Deus, eu salto muralhas e nós vamos avançando pela palavra do testemunho daqueles que não amaram a sua própria vida. Quando você abre mão da tua vida de alma, o Senhor vai te dar a verdadeira vida. Quando você não se preserva, né? Se autopreserva, quando você se expõe totalmente ao vento que sopra, à vontade do Senhor, e você não deixa que esse cálice se afaste, mas você bebe desse cálice de renúncia. Então você é a própria libação, você é o próprio cálice que é derramado e que é colocado como uma oferta diante do Senhor. E essa oferta clama, essa oferta é viva, essa ovelha muda tem uma voz poderosa, um silêncio constrangedor que abala estruturas, porque a terra foi abalada, porque tinha uma libação, tinha um sangue derramado nessa terra, o sangue de Jesus, esse sangue eterno, quântico e poderoso, é o sangue que cobre as nossas vidas. Irmãos, quero te convidar nesse dia a você despertar o teu espírito para as coisas reais. Amém? Se você ainda não entregou a tua oferta, nossa chave Pix é igrejavinhedo@gmail.com. É simples, deixa salva aí essa chave Pix, porque é chave para a tua vida em todo tempo. Que se o Senhor te despertar para você abençoar a vida de algum irmão, faça isso, faça com autoridade, soberania e com liberdade no teu espírito. Faça isso mesmo com liberalidade. A quem dá com liberalidade, né? É maravilhoso. Você entrega com liberdade, com liberalidade, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração com vocês aqui nessa manhã e profetizar a palavra de Deus. Nós estamos aqui conectados. Quero também que você esteja sempre em oração pelo nosso irmão Fábio. Está vencendo aí situações de enfermidade com vitória, com um sorriso no rosto, com vida abundante. E cada um, se você estiver passando por enfermidades, peça para o Senhor, glorifica o teu nome na minha vida nessa situação. Glorifica o teu nome nessa vergonha, nessa exposição. Glorifica o teu nome, Senhor. O nome de Deus foi glorificado quando Jesus estava sendo crucificado, quando ele estava sendo envergonhado, exposto. O nome de Deus estava sendo glorificado. E uma força tão poderosa iria ressurgir ao terceiro dia. Então, a nossa oferta, ela tá só fermentando ali. Daqui a pouco o negócio explode, o vulcão está em erupção. E é o poder de Deus, é o Espírito expandindo. É mesmo essa videira expandindo, quântica, totalmente interconectada, ligada a uma seiva, emaranhada nessa seiva de vida, produzindo frutos e frutos que ninguém pode impedir, em nome de Jesus. Aleluia. Invoca o nome do Senhor Jesus, aonde você está. Invoca o nome desse Deus maravilhoso. Ó, Senhor Jesus, amamos o teu nome, Senhor, amamos esse nome, Senhor, que é como um perfume derramado, suave ao aroma dos perfumes. Senhor Jesus, amamos invocar a tua presença, invocar essa palavra, Senhor, falar, Senhor, da tua vida, meu Deus, como eu amo o Senhor, ter a tua palavra, saber que eu estou, Senhor, escondida e guardada nela, que todos os ataques, Senhor, todas as situações virão, mas nós estamos aqui em Ti, Senhor, preservados na sombra do Altíssimo, guardados, Senhor, nas Tuas asas. O Senhor nos leva para esse caminho mais alto, o Senhor nos conduz nessa vitória soberana. Não estamos sujeitos, Senhor, ao sistema desse mundo, a uma condição financeira, a recursos passageiros. Tudo que é temporal não diz respeito à nossa vida, nem esse corpo, Senhor, mas consagramos essa carcaça ao Senhor, porque nós interagimos com ela, Senhor, mas pelo Espírito. O testemunho está no Espírito. Atravessamos hoje, como hebreus, a fronteira da nossa alma, rompendo, Senhor, com as guerras do ambiente, rompendo com as guerras da nossa alma, Senhor, que querem paralisar o nosso corpo, atravessando essas barreiras, Senhor, para encontrar o nosso espírito e liberar o nosso espírito, um espírito ativado,
uma voz estabelecida, a estabilidade de Sião na nossa frequência, Senhor, porque anunciamos a realidade de vida, Senhor, anunciamos que o Senhor é Deus, anunciamos que não precisamos da prata e do ouro desse mundo, anunciamos que não temos nada, Senhor, o ouro que desejamos é a vida divina do Senhor em nós, esse é o nosso ouro, é a Tua palavra, Senhor, essa prata preciosa, esse resgate, é mesmo a Tua palavra em nós, tudo que queremos, desejamos, o inimigo não pode roubar de nós, não pode, Senhor. A traça não pode corroer, Senhor. O ferrugem não pode tocar, porque aquilo que consideramos como tesouro, o mundo despreza, Senhor. E somos desprezados nesse mundo, e que essa seja a nossa alegria. Ser desprezado, ser perseguido, ser envergonhado, Senhor. Em nome de Jesus, nos dá mesmo os valores espirituais, Senhor. Que o Teu reino seja a nossa alegria todos os dias, Senhor. Que poder, Senhor, anunciar a Tua verdade espiritual seja a nossa alegria todos os dias. Estamos aqui hoje, nessa quinta-feira, numa disposição transcendente, Senhor, transcendendo a nossa vontade, transcendendo as coisas naturais, Senhor, transcendendo até mesmo esse dia 25. É muito mais do que uma data, nós temos um evento, Senhor, que mudou a história da nossa vida sem esse corpo ter existido ainda, Senhor, e todas as coisas já existiram. Senhor Jesus, como podemos avaliar o passado, o presente e o futuro, quando em Ti todas as coisas são uma só. Por isso, Senhor, o Senhor nos enxerga nessa sobreposição, o Senhor nos enxerga assim, é o Senhor que sabe de todas as coisas. Senhor Jesus, obrigada por lavar os nossos pecados, por nos limpar em Ti, por essa seiva purificadora que nos faz frutificar. Nós não somos um galho seco, Senhor, que não serve para nada. Nós somos um ramo vivo. Aleluia, somos um ramo vivo por causa da Tua vida em nós, e que o fruto desse testemunho seja, Senhor, o testemunho da nossa conexão contigo, da conexão com a seiva, com a vida, com uma raiz, Senhor, firmada em nome de Jesus. Temos raízes profundas, temos comunhão profunda, temos intimidade. Desperta a nossa voz para o louvor, para a palavra e para a oração. Senhor, cancelamos e desligamos a nossa voz de murmuração, nossa voz de lamentação, nossa voz de vitimismo, nossa voz, Senhor, que não condiz com aquilo que acreditamos, mas temos uma voz, Senhor, que exalta o Teu nome, uma voz que reverte cenários, não por uma força humana, mas por uma convicção espiritual. Senhor Jesus, nos prostramos diante desse nome derramado, dessa libação poderosa, dessa fraqueza exposta que trouxe uma força gloriosa. O Senhor usa as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios, e as coisas fracas, as que não são, para confundir aquelas que são. Tu és, Senhor. Tu és, Senhor. Senhor Jesus, consagramos essa quinta-feira e todo esse dia diante do Senhor, para a Tua glória. Glorifica o Teu nome em nós. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aonde você estiver. Que o Senhor te fortaleça nesse dia com toda a força do Espírito, fortaleza do Espírito, Espírito de fortaleza. Amém, amém. Seja esse o teu Natal, a comunhão com a palavra, uma disposição de louvar ao Senhor e uma alegria para poder orar e profetizar e interferir nos ambientes. Seja esse o dia que o Senhor fez para você se alegrar nele. Glória a Deus, porque a nossa voz está estabelecida. Temos aqui uma voz de realidade e nenhuma interferência no nosso som, em nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui, irmãos. Estaremos juntos na rádio, 8 horas da manhã nesse sábado. Eu te espero lá e fique aí com a nossa programação, porque quando acaba aqui a rádio, você pode aí ficar olhando todos os vídeos que tem no canal do YouTube. Tem 3, 4, 5 mil vídeos aí para você assistir, só palavra, experiências, louvores, orações, para você ser cheio no teu espírito, ativado na frequência celestial. Deus te abençoe, um grande beijo, muito bom estar aqui com vocês nessa manhã. Shalom.